roubei o podcast à minha colega Mariana para entrar na vossa cabeça. Gostava de ter um momento íntimo com vocês, porque nós gravámos este episódio antes sequer de termos partilhado com as pessoas que íamos fazer este podcast. Os nossos amigos sabiam, naturalmente, e depois de termos partilhado, nós recebemos imensas partilhas. Obrigada, mãe. E foi muito positivo e estamos todos com uma vibe muito positiva e eu acho que isso é mesmo giro. Por isso, muito obrigada, um bom episódio e bora lá. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Post Conceptum. Hoje temos connosco a Inês Avelange, que é licenciada em Direito, tem um mestrado em Direitos Humanos e Democracia e é jurista, atualmente, na organização sem fins lucrativos Phoenix Humanitarian Legal Aid. Como terão visto, este episódio é dedicado aos refugiados e, por isso, parte do conceito de refugiado que podemos dizer que é qualquer pessoa que é forçada a procurar refúgio fora do seu país para escapar à guerra, à perseguição, a catástrofes naturais ou à crise ecológica. Assim sendo, pergunto-te, Inês, se este é o conceito adequado ou, no fundo, o que é que este conceito não espelha da realidade com que vives? Antes de mais, quero agradecer também o convite para estar aqui presente, ainda mais sendo uma responsabilidade tão grande por ser o primeiro. Focando agora aqui mais no conceito, este conceito foi introduzido em 1951 com a Convenção sobre os Refugiados. E, portanto, eu começava por dizer que, tendo sido um conceito introduzido em 1951, neste momento já está um bocadinho desatualizado e não faz... há coisas que não fazem sentido neste momento estarem excluídas do conceito. Por exemplo, primeiro há várias... O conceito, para ser considerado refugiado, a perseguição tem que ser baseado num de 5 razões de perseguição, sendo razões políticas, de raça, de etnia, por perseguição por fazer parte de um membro de um grupo social, e agora está-me a faltar uma, por questões religiosas. E o que nos últimos anos tem acontecido é que, quando alguma coisa não está integrada neste conceito, coloca-se dentro do conceito de membro do grupo social. Porque é o único conceito que é aberto. Ou seja, que se pode lá meter coisas dentro e que não estariam pensadas quando a convenção foi introduzida. Uma das mais claras, por exemplo, é quando o pedido de asilo é baseado, por exemplo, em questões de orientação sexual ou identidade de género. Neste momento, são incluídas no membro do grupo social. Outra também, por exemplo, é quando temos, neste caso, maioritariamente mulheres, fugidas de violência doméstica e, portanto, inclui também dentro de um grupo social. Apesar que, neste último caso, às vezes é difícil, precisa-se mais alguma coisa, não é suficiente as questões de género. E, portanto, é neste. Por exemplo, as questões ecológicas que já referiste aí, elas, neste momento, a opinião das Nações Unidas e especialmente dos países da América Latina já incluem as questões ecológicas dentro do conceito de refugiados. Por exemplo, na União Europeia, esse conceito mais alargado foi rejeitado e qualquer razões ou pedido baseado em questões ecológicas é rejeitado porque é considerado não refugiados. E, portanto, por isso é que eu digo que este conceito é um conceito desatualizado e necessitaria de uma evolução. Ok, Inês, obrigada. Agora entro eu e agora agradeço-te eu. Obrigada mais uma vez por ter servido de cobaia.
Ahm, eu queria voltar um bocadinho ao início, depois deste teu esclarecimento, e queria te perguntar como é que isto começou, em que momento é que tu decidiste que, acho que no início foste voluntária, não é? E depois, agora é que estás efetivamente a trabalhar. Eu queria saber como é que tu chegaste a ser voluntária, o que é que aconteceu até aí? Ok, então, como vocês disseram, eu fiz a licenciatura de Direito e fiz a licenciatura na Faculdade de Direito de Coimbra, que é um curso extremamente tradicional e, portanto, estas questões mais associadas aos direitos humanos ou a áreas menos associadas ao direito tradicional são bastante excluídas. E foi e por causa disso eu comecei a procurar outras coisas e a fazer parte de movimentos sociais e de atividade associativa durante a minha licenciatura, porque sentia que faltava ali qualquer coisa. Sim, eu só quero esclarecer, porque acho que pode ser relevante. Tu fizeste parte da equipa que fundou o ReFood em Coimbra, aliás. É verdade, e tiveste durante muitos anos e ainda estás pensando na Amnistia. Portanto, o voluntariado sempre fez parte, pelo menos da tua licenciatura, do que eu sei. Sim, foi essa procura de haver ali mais qualquer coisa do que apenas o curso tradicional de Direito. A ReFood é um deles, a secção de Defesa de Direitos Humanos da Associação Académica também, a Amnistia, etc. E acabei a licenciatura, fiz o mestrado em Direitos Humanos e a minha tese de mestrado, ou a dissertação de mestrado, foi em Direito de Asilo na União Europeia. E, portanto, aí permitiu-me começar a entrar mais profundamente nas questões de asilo e refugiados. E quando acabei o mestrado e a dissertação, eu senti, por um lado, o bichinho de ver como é que acontece realmente na prática, porque uma coisa é estudar, ler os artigos ou livros mais académicos, ou mesmo relatórios de organizações, e outra coisa é ver como é que as coisas acontecem na prática. Isso que andamos a estudar realmente acontece ou é só na teoria? E por outro lado, sentia também, enquanto cidadã europeia e vindo de certa forma de um grupo privilegiado, porque tive Sim. acesso ao ensino e a poder económico, sentia a responsabilidade de fazer mais alguma coisa no contexto europeu, porque é o contexto em que eu tenho algum poder decisório. E, portanto, comecei a procurar oportunidades, especialmente nos países de fronteira da União Europeia, e surgiu a oportunidade de vir aqui para Lesbos e para a organização Fênix, e foi assim que surgiu, ou seja, foi através dos meus estudos, e depois surgiu esta oportunidade, que calhou ser esta, podia ter sido outra, porque foi uma publicação num dos grupos de Facebook. Uau. E pronto, e foi assim, candidatei-me e aqui estou. E o que é que começaste por fazer de início? Eu, inicialmente, os primeiros meses que aqui estive, estava na equipa de reunificação familiar, ou seja, ajudava pessoas que estão aqui, com pessoas que já têm outros membros da família noutros países da União Europeia, e ajudava a elaborar o pedido para que as pessoas fossem reunificadas com os seus familiares. Neste momento estou entre a equipa legal, ou seja, entre a equipa que ajuda as pessoas a preparar para a entrevista de asilo aqui na Grécia, e na equipa mais em inglês é advocacy, em português ainda não encontrei nenhum termo que transpõe exatamente com o mesmo significado de advocacy, mas será advocacia política ou lobbying. E pronto, é isso. Inês, eu acho não, tenho certeza que nós recebemos imensa informação e aqui no contexto europeu nós recebemos muita informação pelos mídia e obviamente que esta é uma questão que divide claramente as pessoas. Acho que não... Claro que há meios termos, claro, mas eu acho que é 8 e 80 para esta situação. Mas obviamente que não estando nós no terreno, nós não fazemos a mínima ideia do que é que se passa. Eu não faço ideia do que é. E
assim, queria te perguntar assim de uma forma mais lírica, o que é que nós não sabemos? Sim, o que é que não vemos também, não é? Exatamente. Eu, pelo menos, e vindo eu da área de direito, todas nós, na verdade, mas vindo nós da área, acho que a primeira coisa que me choca nesse âmbito, que choca mais, e que eu pelo menos, voltando ao início, uma das coisas que mais me chocou aqui na área, novamente, do direito, foi o ignorar do direito. Ou seja, podemos achar que as leis podiam ser melhores ou piores, mas existem e conferem algum tipo de proteção, tanto aqui, neste caso, a lei grega, como a nível europeu. Mas a falta de aplicação da lei vai a níveis tão extremos que tu ficas, porque é que eu andei a estudar? Porque não vale a pena, porque aqui, quando falo aqui, provavelmente não, acontece em muitos outros países de fronteira da União Europeia o mesmo tipo de situação, mas a falta de aplicação da lei é tão extrema que a única coisa que às vezes estamos a pedir, e apesar das leis não serem perfeitas, obviamente, apliquem a vossa própria lei. Não é nada de extraordinário, apenas apliquem a lei, porque se aplicassem já seria um passo muito mais... ou uma situação muito mais favorável para as pessoas. Se não te importares especificar, podes dar algum exemplo concreto? Ou seja, nós estamos a falar de pessoas que entram na União Europeia e muito provavelmente alguns deles não sabem os direitos que têm. Eu, se calhar, também não sei os direitos que eles têm. E eu queria compreender melhor do que é que estás a falar, se puderes, claro, dar um exemplo. Mais recentemente, talvez o exemplo mais fácil será os pushbacks ou os retornos ilegais, porque as pessoas que estão à procura de asilo, e o direito consagrado não é o receber asilo, o direito consagrado é o direito de pedir asilo. E havendo pushbacks, por exemplo, esse direito é negado às pessoas, porque as pessoas não têm direito a aceder sequer pedir asilo. E isso é uma violação imediata. Mas se não quisermos ir a tão extremos, podemos ver coisas muito mais pequenas. Por exemplo, nós temos muitos adolescentes que chegam aqui, que dizem que são menores de idade, e que depois, na prática, são registados como adultos. Sem qualquer tipo de processo de avaliação de idade. Mesmo que eles dissessem, ok, nós não acreditamos que vocês têm menores de idade, mas vão ser submetidos a um processo de definição de idade. Mas com algum fim? Com algum fim, isso? Em 2019 havia um grande número de menores desacompanhados nos campos de refugiados. Isso é um problema porque, em teoria, eles têm que ser transferidos para centros de menores, etc. E uma das razões que se especula é que foi precisamente para diminuir esses números de menores desacompanhados que os novos que chegaram passaram a ser registados como adultos, e assim a Grécia já não estaria a violar o direito internacional e direito grego. Essa é uma das justificações. Por outro lado, tem havido problemas de reconhecimento dos documentos que trazem dos países de origem, e esse é apresentado mais o argumento formal que é apresentado. Mas pronto. Portanto, esta questão dos menores é claramente um problema. Outro problema, por exemplo, é durante as entrevistas de asilo, as pessoas têm direito a trocar de tradutor, por exemplo, porque não entendem o que está a ser perguntado. E há muitas vezes, por exemplo, por parte da pessoa que está a fazer a entrevista, recusam a trocar o tradutor, mesmo quando o tradutor e a pessoa que está a ser entrevistada, os dois dizem que não se estão a entender um ao outro, e portanto isso limita muito como expressas o que passaste no país de origem. Outros problemas têm a ver com os recursos, têm muitos problemas, porque a maior parte das vezes não há
não há advogados suficientes e, portanto, as pessoas não têm apoio jurídico. E muitas vezes é combatido com organizações, mas as organizações também têm uma capacidade limitada e, portanto, nunca chega a número suficiente. E depois vamos para as questões mais óbvias, que é as condições de vida onde estas pessoas vivem violam completamente as diretrizes, novamente, gregas e europeias, e, portanto, também é um problema. E são só 2 ou 3 exemplos, porque podia estar aqui a tarde inteira a dar exemplos de como facilmente, se a lei fosse respeitada, a situação seria melhor. Ok. Sim, se as condições onde essas pessoas vivem é um assunto interessante, porque nós já falámos no início, antes de começarmos a gravar, que começavam a surgir cada vez mais páginas geridas por refugiados que tentavam mostrar no fundo estas realidades, e eu penso que a pergunta que a Mariana inicialmente tinha feito era... Queria também tocar nisso, ou seja, eu mesmo seguindo estas páginas, eu vejo mais ou menos as condições e o que passa, embora provavelmente um pouco filtrado na televisão e nos meios de comunicação social. A questão é, qual foi o teu primeiro choque? Ou o que é que é tão escandaloso? Porque, como é óbvio, nós estamos a falar de pessoas que não escolheram este caminho, foi-lhes imposto, ou era a única solução que eles tinham para eles e muitas vezes para os seus filhos. E esses tiveram a escolha. A maior parte das pessoas, se calhar, nem têm escolha para fugir. Não sobrevivem, não é? Pois, sim, o que eu quero questionar é, se fosse agora comigo, qual era a realidade que eu ia encontrar? Ou seja, o que é aquilo que eu tenho de abdicar hoje? Entendes a questão? Basicamente tudo. Sim. Quando eu cheguei aqui era diferente e é a mesma coisa, no sentido porque era um campo diferente, era Moria, em setembro o campo ardeu completamente e agora é um outro campo. Mas eu diria que a maior parte dos problemas são mais ou menos os mesmos, ou seja, eu diria que são os mesmos, e se não quiser dizer que são os mesmos, eu diria que são quase piores do que em Moria. E depois, mais tarde, se quiserem, posso explicar um bocadinho porque é que eu, na minha opinião pessoal, acho que são piores do que no outro campo anterior. Mas o choque inicial, e acho que quase todas as vezes que nós vamos ao campo, uma das coisas que eu penso sempre é como é que as pessoas conseguem viver aqui. E são por razões diferentes. Casas de banho muito insuficientes para o número de pessoas que vivem no campo. As que existem normalmente estão em condições horríveis. E quando eu digo que estão em condições horríveis, não é porque as pessoas não sabem ir a uma casa de banho. É só ridículo. É porque, primeiro, são milhares de pessoas. O terreno à porta das casas de banho é em terra e, portanto, se chove, fica tudo inundado e tudo enlameado. O número normal, especialmente neste campo, a maior parte das casas de banho são casas de banhas químicas e, portanto, não têm água. É como as casas de banho utilizadas em festivais e não sei o quê, ao fim de um dia estão completamente sujas. E neste caso é como as pessoas vivem, 24 sobre 24 horas. O acesso aos banhos é muito complicado também. Neste momento, as pessoas podem ir a tomar banho 1 ou 2 vezes por semana, se não estou em erro, mas até muito recentemente não havia água e, portanto, o banho que podiam tomar era no mar, ou com baldes. Normalmente tanto no anterior como neste campo, está cheio de insetos, nomeadamente baratas e melgas e mosquitos. Há também muitos ratos e escorpiões e, portanto, as feridas e problemas de pele são muitos. E tudo o que eu estou a dizer está em diversos relatórios, não estou a dar nenhuma novidade, e, portanto, mas obviamente que viver isto ou ver em primeiro... Eu, quando cheguei aqui, também fiquei chocada, porque obviamente conhecia, tinha lido, etc., mas ver na primeira pessoa e ver como as pessoas vivem especialmente custa sempre, mas depois de conhecer um bocadinho as pessoas custa muito. E acho que depois há certos tipos de grupos de pessoas que nos ainda custa mais, e, por exemplo, pessoas que podiam ser os nossos avós, aperta-nos sempre o coração, crianças também.
pessoas com deficiências, acho que também é sempre com cadeiras de rodas, pensar como é que as pessoas conseguem andar neste sítio, porque o terreno é impossível. Nunca tinha pensado que há pessoas com deficiências físicas. Sim. Meu Deus. E como é que vão às casas de banho? E depois o campo ainda é bastante grande, Moria era e este igualmente. E portanto, como é que as pessoas conseguem? Ou por exemplo, os serviços médicos são no início do campo, à entrada. Se viveres no outro lado do campo, como é que faz o caminho todo? O terreno, especialmente agora, chove muito, ou desde o início do inverno chove muito, está sempre inundado e, portanto, Sim. as crianças Como também. comem? Normalmente, eu penso que esta informação já não. Penso que está ainda atualizada, que é a distribuição de comida 2 vezes por dia. Também ia perguntar isso. Como é que é feita? De onde é que vem a comida? Em que condições? Como é que é distribuída? A comida normalmente seria a competência do exército grego, mas neste momento continua a ser distribuída por organizações. Mas a comida normalmente tem muito pouca qualidade para ser já benevolente, para não dizer pior, e portanto tem sido um dos problemas grandes também tem sido a comida. E agora obviamente que o Covid é um problema também, porque as pessoas estão basicamente fechadas dentro do campo, só podem sair em determinadas horas, ou então quando têm uma marcação num hospital ou com os advogados também podem sair fora das horas uma vez por semana, se não estou em... Ok, e eu penso muito nisto. Nós enquanto pessoas e eu enquanto cidadã, eu fazem parte de mim algumas estruturas sem as quais eu não consigo ser feliz, fazer o meu trabalho, dormir bem, fazer a minha vida normal, que são a família, são os amigos, as estruturas que tu criaste ao longo da tua vida. E eu imagino que quando uma família ou uma pessoa sozinha, não sei mesmo se chegam em famílias, não sei que tipo de grupo é que chega ou se chegam sequer em grupos, mas eu penso imenso que uma pessoa que chega a outro país nestas condições acabou de deixar a estrutura toda para trás. Tudo aquilo que fazia parte dela ficou para trás. E eu gostava que, se tu me conseguisses dizer, eu gostava mesmo de perceber quanto tempo é que estas pessoas ficam, se têm, como é que saem dali e para onde é que saem, com que visão. Várias respostas à tua pergunta. Primeiro, normalmente, se não todas, a grande maioria destas pessoas são pessoas que já vêm com um trauma atrás, porque como vocês disseram anteriormente, estas pessoas saem dos seus países, não porque propriamente deixa-me ir viajar para a Europa, não, saem porque... Ou fazer terrorismo na Europa. Exato, não é? Exatamente. Saem porque são obrigadas a sair do seu próprio país e das suas próprias estruturas, por diversas razões. E, portanto, chegam aqui já com bastantes traumas e bastante traumatizadas. E os traumas podem vir do país de origem ou do que lhes aconteceu durante a viagem, porque também durante a viagem, normalmente, muitas coisas podem acontecer. E depois chegam aqui, especialmente no início, chegavam aqui, agora também utilizam obviamente redes sociais, etc. E portanto têm conhecimento do que é que acontece. Mas chegam aqui com a esperança de que agora cheguei a um sítio seguro, posso finalmente reconstruir a minha vida. E o que lhes acontece é não, ainda não é agora. Ainda vou ter que passar por um novo trauma para potencialmente conseguir reconstruir a vida. E, portanto, muita gente que já vem com muitos problemas psicológicos, ou mesmo que sejam mais ligeiros, aqui, eu não sei se são 100%, porque não tenho conhecimentos para fazer esse tipo de avaliação, mas pela experiência que tenho, toda a gente tem problemas... Um de nós consegue imaginar. Exatamente. Não é? Exatamente. E quanto tempo ficam aqui? Isso depende muito.
inicialmente podiam ficar mais de um ano. Chegavam a ficar, as pessoas, há aqui muita gente que chegou em 2018, início de 2019 e ainda está dentro do campo, à espera de alguma coisa, de aconteça alguma coisa. E falamos também de crianças e idosos. Sim. Um ano à espera. Sim. Sim, eu era só para confirmar, sim. Que é um ano na vida de uma criança e nós às vezes que vivemos cheios de luxos. E cheios de pressa um ano também, pois. Sim, um ano na nossa vida, na vida de uma criança. Sim, às vezes nós ficamos com traumas, com coisas parvas, não é? Eu pelo menos, imagino, eu posso ter um trauma de quando era criança por uma coisa parva. Sim, para estas pessoas, não é? É isso que eu queria só. Sim, sem dúvida. E falando agora, por exemplo, nas crianças, sem acesso, agora tem abrido algumas coisas em termos da educação, mas sem educação formal, no sentido de ir a uma escola, poder estudar, etc. E normalmente é sempre uma das primeiras coisas que nós ouvimos, tanto dos pais como crianças e jovens, é não ter um sítio para brincar, nos mais novos, obviamente, e depois o poder ter acesso à educação é a primeira coisa que as pessoas falam, porque são gerações e gerações que estamos a bloquear, e o problema não é só para agora, daqui a uns anos vamos estar a dizer como é que foi possível termos uma geração ou várias gerações sem qualquer tipo de acesso à educação formal, e que se calhar por isso vamos ter muito mais problemas no futuro. Exatamente. Sim, e vai acentuar os preconceitos que existem também em relação a estas pessoas, que algumas delas infelizmente são identificáveis ou não por preconceitos que nós criamos e por isso é que eles existem em relação a determinados grupos. Eu acho que assim, dessa forma, eu confesso que eu nunca tinha pensado muito sobre isto, mas realmente se não damos educação a uma pessoa, vai ser muito mais difícil reintegrá-la no futuro e por isso, sim, exatamente, no futuro isto vai ser outro problema. Sim, e se quisermos, obviamente que não é o ideal, mas se pensarmos puramente em questões económicas, é também pior para os países europeus, porque potencialmente, se as pessoas ficarem aqui, vão ter que gastar muito mais dinheiro no futuro e, portanto, nem sequer nisso faz sentido. E se formos falar em questões demográficas também não, porque quase todos os países europeus estão a necessitar de população e, portanto, são pessoas normais, e portanto... Claro que sim. Eu acho interessante o que tu dizes. Diz-me, desculpa. Nós estamos assim no Zoom, então às vezes é difícil compatibilizar-se, mas estava a dizer, porque tu já é a segunda vez que tu dizes isso quando conheces as pessoas, que é diferente, agora disseste novamente que são pessoas normais e nós sabemos disso, e eu acho que nós temos mais ou menos essa ideia, mas eu queria também que falasses um bocado sobre isso, estamos a falar de pessoas, muitas delas com cursos superiores, que têm uma vida, alguns doutorados e que tinham uma vida efetivamente estável e uma vida que nós hoje temos como normal para nós próprios, não é? Sim, obviamente que no campo ou nos vários campos há pessoas com todas as origens e com todo o nível de educação, etc. Mas são pessoas como nós em Portugal também temos pessoas com todos os níveis de educação e isso é perfeitamente normal. Sim. E que podem fazer diferentes tipos de coisas, que gostam de diferentes tipos de coisas. Provavelmente a grande diferença é que têm uma religião ou uma nacionalidade ou uma etnia diferente da que temos aqui nos diferentes países. E também não é justo dizer que na Europa somos todos iguais, porque não somos. E portanto, portanto não faz sentido. Se por um lado é o alimentar do medo da diferença, é também o alimentar um futuro que não faz sentido, porque novamente são pessoas como eu e como vocês e portanto apenas com ligeiras diferenças em termos de características pessoais que são perfeitamente incluídas no nosso dia-a-dia também. Nesta reunião também, não é? Nós se calhar não temos todos os mesmos ideais, não temos todos a mesma religião, não vemos as coisas da mesma forma, portanto, enfim. Mas, Inês, tu dirias que eles saem pelo próprio pé? E eu imagino que se calhar os adultos, as pessoas que conseguem trabalhar e que têm mais independência, que saiam de forma mais rápida e de forma se calhar mais independente, entre aspas. Por isso não sei se ajudam, se há ajuda para as pessoas saírem dos campos. Ok.
Antes era diferente, mas desde o início de 2020 o que acontece é que as pessoas, após receberem o estatuto de refugiado ou de proteção subsidiária, têm mais um mês de ajuda. Ou seja, por um mês após receberem o estatuto de proteção internacional, podem ficar mais um mês no campo ou nas casas onde estão, porque para certas pessoas normalmente associadas a questões de vulnerabilidade têm acesso a algumas casas de alguns programas, mas podem, pronto, após receberem o estatuto podem ficar um mês, mas ao fim desse mês tudo é cortado, ou seja, casa, o dinheiro que recebem mensalmente, etc. O que é um problema, especialmente para as pessoas que estão no campo, porque quem está no campo não está integrado, é impossível haver integração com as pessoas no campo. A grande maioria, se não quase toda a gente, não tem acesso ao mercado de trabalho e, portanto, não tem qualquer tipo de integração também a esse nível. E normalmente, as pessoas que estão em casas são pessoas novamente, com questões de vulnerabilidade e, portanto, normalmente também são aquelas pessoas que mais difícil no futuro terão uma integração se não tiverem outro tipo de apoio e suporte. E portanto a integração as questões de integração neste momento também está a ser discutido o novo programa de integração aqui na Grécia, mas é bastante difícil e o que tem acontecido muito é que após as pessoas receberem o estatuto ficam sem abrigo, numa situação de sem-abrigo, o que é um problema bastante complicado e muito complicado agora com as questões de Covid também. O que é que muitas vezes acontece? Assim que as pessoas recebem os documentos de identidade e os documentos para poderem viajar legalmente dentro da União Europeia, vão para outros países da União Europeia. E é isso que acontece muito. Relativamente às pessoas que veem o seu pedido rejeitado, é um outro problema, porque ou são deportadas para os seus países de origem ou para países terceiros seguros, ou então o que normalmente é que saem ilegalmente da Grécia e tentam em outros países. Umas vezes corre bem, outras vezes não. Aquilo que me dá a impressão é que isto foi um problema, assim, isto foi um problema que rebentou, e eu acho que rebentou para a Europa e nós somos assim, obviamente com falhas, mas nós somos uma organização em grande escala organizada e portanto termos um problema destes é uma coisa que nos vem causar muito transtorno e eu sinto que a Europa ainda não deu uma resposta a esta questão, mas quer dizer que sim aceitamos, dizer que aceitamos médio ou dizer que não aceitamos todo. A Europa, eu sinto que a Europa ainda não deu uma resposta, depois tu dizes-me o que é que tu achas. E eu sinto que há tantos interesses no meio disto e nós somos um país muito privilegiado nesse sentido porque nós não temos que lidar com isso diretamente, mas talvez a Grécia e países também como a Itália façam muita pressão contra a maré no sentido de ajudar estas pessoas. O que é que tu achas? Novamente há muitos níveis para responder a esta questão. Começando pelo início. Obviamente que em 2014, 15 houve a explosão desta questão porque houve um aumento de níveis de pessoas a chegar. Mas não é propriamente uma questão nova. Sempre houve migrações, sempre houve pedidos de asilo. Prova disso é que foi em 1951 que surgiu surgiu. Já existia antes, mas pronto, o sistema como entendemos hoje surgiu. E surgiu precisamente por problemas que aconteceram na Europa, ou seja, só surgiu este tipo de proteção internacional como conhecemos hoje porque houve uma Segunda Guerra Mundial e as pessoas que fugiram tanto da Alemanha como da Europa de Leste e é a partir daí que surge a proteção internacional e portanto não é propriamente uma coisa nova para os países europeus. E é interessante fazer essa correlação, que é quando foi necessário, internacionalmente surgiu este problema, esta discussão, e a nível internacional
houve mobilização para lidar com estas questões. Agora que os problemas são fora da Europa, a Europa diz: temos que repensar e temos que controlar as fronteiras. E, portanto, para mim é interessante este dinamismo também. Relativamente à questão, à resposta europeia e à posição de países como a Grécia e de outros países na fronteira, há vários níveis. Parece-me óbvio também que a Europa não sabe muito bem como é que responder e tenta responder em termos de mensagem de uma forma, depois na prática vai lidando de outra. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é, politicamente e no discurso, diz: nós queremos acolher, somos um espaço de direitos humanos, etc. Mas depois na prática, a política que até hoje tem vencido é... só me está a vir a palavra em inglês, desculpa. A exportar as questões de migração e fazer uma fronteira mais rígida à volta da União Europeia. E aqui, por exemplo, podemos facilmente ver os acordos entre a União Europeia e a Turquia, os acordos entre a União Europeia / Itália com a Líbia e os acordos, novamente também, União Europeia / Espanha com Marrocos. E todos estes acordos, uns mais desenvolvidos que outros, o objetivo foi os países que estão na fronteira com a Europa, mas que ainda estão fora, eles são responsáveis por controlar as migrações. E nós suportamos esses países. E, portanto, tem havido uma resposta. O que não tem havido uma resposta é o que fazer com as pessoas que acabam por conseguir entrar dentro do espaço europeu. A resposta tácita tem sido: ok, são os países de fronteira que lidem como quiserem. Focando agora mais no caso grego, que é aquele que eu também conheço melhor, porque neste momento estou a trabalhar aqui. Inicialmente é injusto dizer que não houve um acolhimento. Mais ou menos em termos mais formais, mas as pessoas estavam disponíveis a acolher e a ajudar as pessoas que chegavam a pedir internacional. Neste momento, e aqui temos vários tipos de níveis também, o que acontece é que as pessoas estão fartas a dizer: isto não é só responsabilidade grega, é responsabilidade da União Europeia. E se os outros não querem, nós também não queremos. Claro que depois temos, obviamente, isto é um simplismo, porque obviamente depois temos as questões políticas e o ressurgimento da extrema-direita, etc., que leva a outras questões mais complicadas também. Mas eu acredito que há aqui uma grande parte da população que é: os outros não lidam, nós também não queremos lidar. E, portanto, o não queremos lidar é: ou impedimos mais pessoas de chegarem, e as pessoas que estão aqui vamos tratá-las do pior, ou de forma quase a tentar ignorá-las, que assim talvez os próximos não venham porque não querem viver nestas condições. E portanto é isto. Desculpa, a minha resposta longa. Contexto. Não, nós agradecemos. É também nesse contexto que eu vi a tua entrevista para a RTP quando houve um incêndio num campo de refugiados, e é também nesse contexto que nascem as perseguições a refugiados, a membros de organizações, e eu queria que explicasses um bocadinho melhor do que é que estamos a falar, naquilo que souberes, claro, e que puderes. Sim. Sim, este tipo de violência também não começou em setembro, quando foi aqui o incêndio no campo de Mória. Pelo menos, e que eu de forma direta assisti, começou no final de fevereiro do ano passado, início de março do ano passado. Por diversas questões. Na altura, em fevereiro, março, foi por um lado a construção de um campo fechado aqui às portas de Mitilene. Mitilene é a capital de Lesbos, e portanto as pessoas de Lesbos não queriam, ou as pessoas que vivem aqui na capital, como em terras mais pequenas à volta, não queriam o campo perto.
E por outro lado foi também a abertura de fronteiras por parte da Turquia, ou seja, a Turquia disse nós não vamos lidar mais com este problema e não vamos controlar mais as fronteiras, vocês que lidem com o assunto. E os protestos e a violência foi causada essencialmente por estas duas questões. E aqui novamente digo, há vários níveis. Ou seja, há aquelas pessoas que politicamente são contra pessoas que vêm pedir internacional ou migrantes de uma forma geral. E penso, isto agora também é uma opinião muito pessoal, como em outros países europeus têm vindo a crescer, em Portugal também, temos vindo a ver o crescimento, mas por outro lado também temos pessoas que simplesmente dizem estamos fartos desta situação. Ao início ajudaram, muitos deles investiram tanto emocionalmente como financeiramente dinheiro a ajudar estas pessoas e que neste momento estão fartas da situação, porque não é uma situação também agradável ver, por exemplo, depois dos grandes incêndios e as pessoas a viverem nas ruas, havia uma parte da cidade que estava completamente bloqueada e as pessoas a viverem nas ruas. E obviamente para quem é daqui, no meu caso, por exemplo, vi-se isto a acontecer na minha cidade, que é Coimbra, também não iria gostar e portanto é um bocadinho nesse sentido. Sim, é compreensível. Mas porque eu se calhar sou uma pessoa um bocado visual e eu queria compreender em que é que se materializavam estas perseguições, porque estamos a falar de pessoas, no caso dos refugiados, que já passam o dia a dia, da forma como passam ainda são vítimas de mais uma violência e neste caso é manifesta, ou seja, não os ignoram, é manifesta. E em que é que se materializavam estas perseguições? Sim, a violência, e especialmente na altura entre fevereiro e março e depois em setembro, outubro, claro que há sempre, mas é mais residual. Nestes 2 momentos foram mais visíveis. Foi essencialmente violência física, ou seja, pessoas que foram agredidas. E aqui tanto temos requerentes de asilo e refugiados, como voluntários de ONGs. Pessoas que foram agredidas, que viram os seus carros danificados, casas de voluntários também foram danificados. As pessoas tiveram de se esconder, especialmente à volta do campo, tinham que se esconder num mato, floresta, não sei muito bem como lhe chamar à volta, porque havia grupos de pessoas que estavam preparadas para bater em quem quer que fosse, que aparecesse, que não estivesse do lado deles, digamos assim. Por outro lado, havia também grupos que iam para zonas onde sabiam ou que é usual chegar em barcos e impediam os barcos de atracarem ou de as pessoas conseguirem sair dos barcos. E portanto foram essencialmente estes 2 diferentes sítios. Quantas pessoas é que chegam semanalmente, mais ou menos, a um campo? É difícil de dizer e vou dizer porquê. No ano passado havia muito mais gente. No ano passado e nos anos anteriores, obviamente, havia muito mais gente. O 2020 foi muito atípico por 2 razões. Primeiro, o Covid, obviamente. Muito menos pessoas a chegarem por causa das restrições de movimento nos diferentes países por causa das questões de Covid. E depois, porque, novamente, como disse anteriormente, por causa das questões associadas às deportações ilegais. E aqui temos vários níveis. Temos pessoas que são impedidas que ainda dentro de água, ou seja, ainda em barcos associados tanto à Guarda Costeira Grega como a barcos ligados à Frontex, impedem pessoas de chegar à costa grega. E aqui pode ser só com o movimento dos barcos ou com violência física também. E há outros casos de pessoas que conseguem chegar à costa grega que depois não conseguem, que são reenviadas para barcos, ou seja, depois de chegarem à terra são em barcos também da costa costeira, ou neste caso os relatórios que existem são da Guarda Costeira,
são postos em barcos insufláveis e deixados, neste caso, já em território grego, ou em águas marítimas gregas, porque assim se passa a ser responsabilidade novamente. Gregas não, turcas, desculpem. Em águas territoriais turcas, porque assim passa a ser responsabilidade da Turquia e não da Grécia. Quanto a números efetivos, deixem-me ver se eu consigo aqui encontrar rapidamente. Sim, nós agradecemos. É só porque, obviamente, que houve um boom de informação há uns tempos, quando chegava imensa gente, e para mim faz-me um bocado de confusão saber que ainda há pessoas que continuam a chegar todos os dias. Sim. É um bocado estranho e assustador. Sim. E eu já não me lembro exatamente em que dia que foi, mas há relatórios de que mais do dobro das pessoas que neste momento chegariam se não fosse os PECs, e portanto sim, é estranho. Por exemplo, o site a internet está lenta. Por exemplo, o número de pessoas a chegar às diferentes ilhas gregas foi em 2021, até que o registro foi a 14 de março, 1068. Por via marítima foi 566. Mas, por exemplo, se formos ver em termos de anos, em 2020 chegaram 9.714, apesar, novamente, do Covid e dos pushbacks, mas 2019 chegaram 59.726, portanto são 50.000 pessoas de diferença. E, novamente digo, e aqui digo em termos Inês Avelães, não em termos Inês Avelães, parte da Fênix, mas só Inês Avelães, eu diria que uma grande justificação para esta diminuição são os prospectos, porque quase todos os dias há uma organização que faz a recolha desta informação e que tem contacto com pessoas que são devolvidas à Turquia, e praticamente todos os dias temos relatórios de barcos que já estavam em águas gregas ou que chegaram a território grego e que são devolvidos à Turquia. E, portanto, eu diria que a diferença é muito justificada por isso também. Agora uma pergunta assim um bocado mais negra. Não sei se sabes, mas imagino que acabem por falecer pessoas enquanto estão nos campos de refugiados. O que é feito? O que é que acontece ao corpo da pessoa? Isso normalmente é enterrada aqui na Grécia. O problema é o que é que acontece aos que... Ou seja, o que é que eu quero dizer? Por exemplo, em dezembro do ano passado houve uma criança que morreu já em águas gregas, e neste momento o pai está a ser acusado por negligência por causa da morte do filho. E apesar de agora neste momento a situação está um bocadinho sem saber muito bem o que é que irá acontecer, porque o pai está exatamente acusado de negligência, mas há relatórios também de que o barco foi assistido passado horas de terem recebido a informação. Portanto, também das partes das autoridades haverá negligência por falta de assistência. E, portanto, não sabemos muito bem o que é que irá acontecer. Isto são tudo informações públicas, portanto não estou a dar nenhuma não estou... Por causa do incêndio, não foi? Houve uma senhora. Uma senhora que se tentou suicidar, e neste caso foi suicídio, não foi nada mais. Neste momento está a ser acusada por violação de propriedade grega, por ter queimado a tenda. Será uma nova tendência jurídica, talvez, acusar pessoas por suicídio, mas é o que está a acontecer.
houve várias pessoas que foram acusadas pelo incêndio de Moria, incluindo 2 menores, esses já foram julgados, está a haver agora o processo de recurso. Foram também acusados por não conseguiram provar ligações criminosas, mas foi provada violação de propriedade grega. Há várias histórias assim, e portanto eu diria que mais, ou seja, as pessoas normalmente são enterradas, algumas, por exemplo, no mar não são exatamente como é o processo de identificação, mas normalmente são enterradas. Para mim, o que me custa mais neste momento é o que acontece àqueles que sobrevivem. E qual é que foi assim, a pior situação para ti emocionalmente? Há vários, há vários momentos. Eu acho que o primeiro foi a primeira vez que fui ao campo de Moria, aquele choque inicial de falta de ar, como é que isto acontece? Isto não devia acontecer. Obviamente não devia acontecer em lado nenhum, mas neste caso não devia acontecer. Mas lembras-te de alguma coisa concreta? Eu sei que obviamente é o geral, mas acho que mais uma vez, se visualizares é mais fácil. Sim. Mas tirando questões, foi uma vez quando acompanhei depois dos incêndios, quando acompanhámos alguns clientes com deficiências motoras e neste caso a utilizarem cadeiras de rodas. Quando os levámos ao campo foi aquele choque, como é que estas pessoas vão sobreviver aqui? Porque lá está, não são condições para ninguém, mas há certo tipo de situações que ainda provam mais que certas pessoas não podem viver nos campos e neste caso estes clientes foi um caso, e eu acho que depois são as crianças, especialmente aqueles mais jovens, são obviamente que as crianças que aqui vivem têm futuro e eu espero que tenham, mas pensas que estás a eliminar o futuro de muitas e isso custa muito, porque lá está, as crianças são os adultos da amanhã e portanto ver tanta gente tão nova custa muito. Um outro momento também que me custou muito foi quando tive um cliente exatamente da mesma idade que eu e pensar diferentes situações de vida e momentos de vida em que estamos. Ou seja, eu estou aqui, na altura até estava ainda apenas em voluntariado, tenho possibilidade de estar aqui a viver sem estar a receber nenhuma e estou a fazer algo que me custa, mas que gosto também. E esta pessoa com excelentes capacidades é obrigada a viver nas condições em que vive. E isso foi um bocadinho um choque também para mim. Porque tentou procurar alguma coisa melhor para o seu futuro. Exatamente, sim. E como é que, passando mais para a Inês Avalanche, como é que convives com isso? Ou seja, o teu trabalho é este, como é que tu consegues viver? Porque eu, claro que estas circunstâncias me perturbam, mas eu ligo a televisão, desligo a televisão e a minha vida continua, ou fecho a internet e a minha vida continua. Não é? Eu diria que há duas coisas que me motivam. Por um lado, motiva-me ainda mais a participação político-civil, e quando digo política não falo em termos partidários, mas em contactar deputados no Parlamento Europeu, contactar o governo português, por exemplo, neste momento é o presidente do Conselho e, portanto, tem responsabilidades e, portanto, motiva-me ainda mais participar e ajuda-me a perceber que, pelo menos aqui na Europa, tem algum poder no sentido de contactar mais gente, de conseguir estabelecer mais contactos e de fazer mais alguma coisa, mesmo a níveis pessoais e não só em termos de organização. E por outro lado, o que me motiva muito é que, apesar da situação onde as pessoas vivem, em muitos casos há pequenos momentos em que as pessoas, os clientes com que temos, têm pequenos momentos felizes ou pequenas vitórias. E isso motiva a continuar a trabalhar aqui e a continuar a fazer o melhor trabalho possível. Porque pelo menos estas pequenas vitórias para estas pessoas, para aqueles
que são nossos clientes, porque infelizmente não conseguimos ajudar toda a gente, não é? Ajudam a continuar e a persistir aqui. Sim, e lembras-te assim, se tens alguma história particular que te emocione em termos de sucesso? Qual foi a melhor história que tens? Qual é a melhor história que tens? Quando estava a trabalhar na reunificação familiar, quando recebíamos uma decisão positiva, é sempre e aqui neste caso era duas vertentes. Por um lado, as pessoas vão ser reunidas com familiares que se calhar não vêm há anos, e aqui tive, por exemplo, um caso de uma mãe que ia ser reunificada com um filho de 9 anos, ao fim de 3 ou 4 sem ver o filho. E por outro lado... Não, mas o filho, desculpa, contextualizar, o filho sim, sozinho. Sim. 3 anos. Sim. Ou seja, dos 6 anos aos 9 anos, onde? Tinha vindo com os tios, porque ele estaria em perigo mais diretamente, e a mãe tinha ficado para trás, e portanto agora ia fazer a reunificação. E por outro lado é reunificar pessoas que não vêm há anos, em alguns casos, ou grandes meses, e por outro lado é uma oportunidade das pessoas saírem das condições de vida em questão, portanto é um duplo benefício. E depois, por outro lado, são pequenas coisas. Por exemplo, sentir que as pessoas, mesmo sem sermos nós diretamente a fazer alguma coisa, mas que se sentem mais motivadas e capazes de por elas próprias reagirem ao que lhes está a acontecer, e ver o crescimento pessoal das pessoas também a própria. Tive um jovem que no outro dia me mandou uma mensagem porque ele gostava muito de escrever, mas que tinha perdido o caderno onde escrevia os seus pensamentos e poemas, e eu dei-lhe um caderno e ficou todo contente porque agora finalmente podia escrever e continuar a seguir o seu sonho de ser escritor, etc. Portanto, lá está, podem ser estas coisas minúsculas, ou, por exemplo, durante a preparação, no início as pessoas estão muito perdidas, obviamente que é as suas histórias e sabem, mas estão perdidas em como contá-las e de contar de forma efetiva, e depois no final da preparação conseguirem falar da forma mais clara possível e capazes de enfrentar uma entrevista que é reviver muito o que as pessoas passaram no passado, e portanto acho que estes pequenos momentos também são vitórias. Isto foi muito fofo. Isto é mesmo muito fofo, que eu pensei, eu há bocado, quer dizer, eu olhei para um caderno e pensei que inútil, e bem, isso é mesmo fofo. Pronto, Inês, acho que te vou perguntar qual é que gostavas que fosse o pós-conceito da sociedade? É uma pergunta grande, e para mim neste momento bastava haver um bocadinho mais humanidade, e acabo por roubar um bocadinho a um dos nossos tradutores, porque sem eles também não conseguimos fazer nada, porque a maior parte das pessoas não temos as mesmas línguas e portanto seria muito difícil de comunicar. E um dos nossos tradutores está sempre a dizer que se houvesse mais humanidade o mundo seria muito melhor, e eu concordo com ele. Acho que o conceito de humanidade e da humanidade que temos dentro de nós é fundamental, e se investirmos nele, as coisas serão muito melhores. Apesar de ser um bocadinho uma frase que parece uma frase sempre dita, mas não deixa de ser verdade. Não é dito o suficiente, pelos vistos. Exato. Não, acho que foi uma ótima forma de terminarmos. Inês, eu adorei, estou muito contente. Nós estávamos assim um bocadinho, oh meu Deus, o primeiro episódio, eu há bocado estava com borboletas na barriga e tal, mas eu acho que correu bem. O que é que tu achas, Mariana, e o que é que tu achas, Inês? Eu estou sem palavras, porque lá está, eu imagino e tento fazer esse exercício de colocar no lugar das pessoas, mas obviamente é muito escasso, porque eu não tenho essa realidade, mesmo que eu a veja à minha frente, eu não tenho essa realidade, e choca muito pensar que de um dia para o outro começam a lançar bombas aqui e eu sou um deles. É muito isso, e mesmo eu que estou aqui e que vejo todos os dias,
muitas vezes é-me impossível colocar completamente nos pés das pessoas. Sim. Porque mesmo assim eu tenho acesso a uma casa e a condições que muitas das pessoas com quem eu interajo todos os dias não têm, e portanto não me consigo completamente colocar, mas obviamente estando ainda mais longe, o mais difícil é. E queria mais uma vez agradecer o convite. Nós é que agradecemos tanto. És uma sim. aventureira, tu confiaste mesmo cegamente. Tem dias, nem todos os dias, mas sim. Que bom. Olha, Inês, Obrigada, obrigada. Obrigada a quem ouviu até aqui ou quem passou. Eu espero que não tenham passado, porque eu acho mesmo que esta foi uma conversa muito gira, e que vos tenha ajudado a querer ouvir o próximo episódio. Por isso, até lá!